O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Febre repentina, dores no corpo e dor de cabeça são alguns dos principais sintomas da gripe. E quando a doença se agrava, complicações como a pneumonia também podem aparecer. No programa de hoje, você vai descobrir a diferença entre gripe e resfriado e como tratar a pneumonia. Tudo isso e muito mais agora no Olho Clínico. Para Lucas, o histórico de gripe na família é assustador. Em 2009, ele, a mãe e a irmã foram infectados pelo vírus influenza A H1N1. Então, na época, nós dependíamos do Sistema Único de Saúde. A minha mãe estava passando muito mal, então ela foi procurar auxílio e acabaram deixando de lado e ela foi piorando. E quando eu e a minha irmã começamos a passar mal também, eles resolveram dar atenção e daí diagnosticaram que eu e a minha irmã estávamos com H1N1. Daí veio uma ambulância, só que a minha mãe estava tão mal que a ambulância acabou levando ela para o hospital e não a gente acabou indo para o 24 horas. Daí no 24 horas eles deram uma injeção na gente e receitaram o Tamiflu. Coriza, dor de cabeça e tosse podem sinalizar uma gripe, mas também são sintomas de outras doenças, como a sinusite e o resfriado. Por isso é muito importante tomar bastante cuidado na hora do diagnóstico. Porque os sintomas eles são muito parecidos, né? A rinite é o grande elemento que une talvez essas três grandes situações, o nariz ter sintomas. E por isso que é muito importante você tentar fazer essa diferenciação. Muitas vezes é difícil, a pessoa acaba se perdendo mesmo e só um médico vai conseguir fazer uma diferenciação de forma mais adequada. Mas habitualmente eu sempre falo assim para os pacientes, quando você tiver uma gripe, você vai saber o que é uma gripe. Você nunca mais vai esquecer e você nunca mais vai confundir, porque a situação realmente, quem teve uma vez uma gripe sabe o que é ter uma gripe, que a doença é muito mais grave e muito mais intensa. A gripe é uma infecção viral causada pelo vírus influenza. Ele é dividido em 3 subtipos, A, B e C, e os mais comuns são o A e o B. O influenza A é muito variável, surge em média um novo subtipo a cada década. Nos últimos anos, o influenza A H1N1 e o influenza A H3N2 ficaram bastante conhecidos entre a população. Epidemias gripais famosas na história, como a aviária e espanhola, foram causadas pelo tipo A. Diferente dos tipos B e C, o influenza A pode infectar também os animais. Os principais sintomas da doença são febre alta, dor no corpo, cansaço extremo e dor de cabeça. Esse vírus ele tem uma prevalência maior, uma multiplicação maior e, consequentemente, uma disseminação maior na época do inverno. No começo do inverno, você tem a primeira grande epidemia, final de outono, começo do inverno. E no final do inverno, você tem a segunda epidemia, que é uma epidemia um pouquinho menos intensa. Durante o restante do ano, geralmente você não tem gripe, que também é conhecida como influenza. A gripe é uma doença grave, a gente considera uma doença grave porque geralmente o vírus ele tem uma potencialidade de causar muitos sintomas e um grave comprometimento do teu estado geral. Você pode ter temperaturas altíssimas, 40 graus de temperatura. Você geralmente fica muito doente, muito prostrado, muito cansado, você tende a ficar basicamente acamado. E ele cursa com algumas complicações. Ele pode cursar com infecção do pulmão, fazer uma pneumonia pelo vírus. E ele pode também cursar com complicações por bactérias, infecções bacterianas que vêm após, desde sinusite, de novo pneumonia, otite, amidalite, e entre as mais comuns, assim. O influenza se subdivide porque as proteínas da superfície do vírus sofrem mutações. Como o sistema imunológico da população não tem anticorpos para a nova mutação do vírus, a infecção invade o organismo e grandes epidemias se espalham. Por isso, a vacina contra a gripe protege contra 3 subtipos do influenza. Para os grupos que têm indicação, então os grupos mais vulneráveis, pensando na gripe, que procurem a vacina para a gripe.
A Miraci veio de Salvador para visitar os filhos em Curitiba. Ao chegar na cidade, ela lembrou de como é frio por aqui e decidiu tomar a vacina contra a gripe para se prevenir. Primeiro por prevenção, e o nosso clima aqui é muito frio, eu acho que requer mesmo a gente ter um pouco mais de cuidado. Primeiro pela idade, a gente já vai ficando uma certa idade, né? Depende de ter um pouco mais de vacinação já para evitar doenças mais severas para frente, né? A doença é transmitida pelas vias respiratórias, através da inalação de partículas de secreção infectadas espalhadas pelo ar. Muito por causa das mudanças de temperatura, né? Também pela maior proximidade entre as pessoas, o que facilita a transmissão dos vírus, os ambientes fechados. Então, todos esses são fatores que aumentam o risco de transmissão, né, entre pessoas de doenças respiratórias. A gripe começa rapidamente e tem cura espontânea entre 7 e 10 dias. Durante o período de recuperação, os sintomas da doença é que são tratados. Analgésicos, antitérmicos e anti-inflamatórios podem fazer parte do tratamento. O tratamento da gripe, você tem dois grandes aspectos. Um é o tratamento medicamentoso, antiviral, que você tem que começar essa medicação no início, você tem que começar nas primeiras 48 horas os sintomas, que é uma medicação que é até controlada pelo próprio governo. É o posto de saúde que dá, você tem que fazer o médico tem que fazer uma carta para o posto de saúde que acaba então fornecendo a medicação. Esse ano teve um trabalho questionando um pouco o efeito desse remédio. Ainda é uma coisa questionável, a gente está ainda aguardando para a gente saber se realmente ele muda bastante o resultado final do tratamento. Ambientes fechados, falta de higiene com as mãos, espirrar ou tossir sem cobrir a boca são medidas que contribuem para o aumento da gripe. É importante lembrar de algumas medidas que podem ser adotadas por todas as pessoas. Primeiro, lembrar de higienização das mãos, né, com água e sabão, álcool gel sempre que chegar em casa, chegar no trabalho, antes das refeições. Manter os ambientes arejados, ventilados, isso também é bastante importante. Evitar contato com as pessoas doentes, né, sempre que isso for possível. Quando o quadro da gripe não melhora, o vírus pode descer das vias respiratórias superiores para os pulmões e gerar uma pneumonia. Agora que você já sabe tudo sobre a gripe, vamos descobrir o que é a pneumonia e quais as melhores formas de tratar essa doença. A pneumonia é uma infecção de um órgão nobre que é o pulmão. Essa infecção pode ser causada por qualquer tipo de agente bacteriano. Pode ser causada pelo vírus, como a gente viu até agora, vírus de influenza, o vírus da gripe. Ele pode ser causado, que é o mais comum, por bactéria, que daí que você vai usar antibióticos para tratamento, e pode ser causado por outro tipo de agente, fungos, e bacilo da tuberculose e assim por diante. Como é um órgão nobre, sempre é grave, sempre é muito grave, você sempre tem que ter um cuidado extremo quando você tem uma pneumonia. Você tem que fazer um tratamento de forma correta, adequada, um repouso absoluto, e existem alguns critérios que a gente decide até que aquela pessoa precisa ser tratada internada, a nível hospitalar mesmo, por causa de algum risco, de vez em quando embutido até de vida, em que ele tem algum órgão que está sofrendo demais por causa daquela infecção, o antibiótico tem que ser feito de forma endovenosa, nós acabamos decidindo fazer de forma internada. Então, a pneumonia, ela pode ser ou não uma complicação de um processo infeccioso viral, ou resfriado, ou uma gripe. Então, eu posso ter uma pneumonia após uma gripe, um resfriado, ou não, eu posso ter direto já o quadro da pneumonia, que é a infecção pela bactéria do próprio pulmão. Então, elas são coisas independentes mesmo. Então, nada mais é do que a infecção do tecido pulmonar por qualquer agente infeccioso que possa ter no nosso ambiente, né? A pneumonia é causada por um agente infeccioso ou irritante no espaço alveolar, onde acontecem as trocas gasosas. A obstrução desse local impede o contato do ar com o sangue e dificulta a respiração. Os principais sintomas da pneumonia são a febre alta, tosse, dor no peito, mal-estar, falta de ar e catarro. Talvez os maiores sintomas é tossir, a tosse mesmo, tosse com secreção, a secreção geralmente purulenta, amarelada, esverdeada, pode vir sangue na secreção, na tosse. Geralmente ele vai cursar com dor torácica, a pneumonia ela incomoda, o crescimento dela, ela começa a inflamar o pulmão e encosta na pleura, a pleura dá uma dor
tipo pontada, que é bem característica da pneumonia. Dependendo do tamanho da pneumonia, eu posso ter falta de ar mesmo, eu posso ter dificuldade respiratória ao fazer esforço, mesmo parado. Eu vou ter febre também alta, 39, 40 graus, e também um grave comprometimento do estado geral. Fico muito cansado, muito asteniado, eu não consigo fazer absolutamente nada, eu quero ficar só deitado, acamado, e com esses sintomas localizados na parte respiratória. Isso que vai chamar a atenção. Como eu falei para vocês, pode ter uma semana eu estava com estado gripal e acabou uma semana eu tenho com uma gripe melhorar, um resfriado melhorar. Em uma semana que eu estou sendo a gripe, eu começo a ficar doente de novo. Eu começo a ter febre, tosse, escarro. Isso lembra muito pneumonia. No entanto, eu posso ter pneumonia direto sem ter uma gripe antecedendo esse quadro. A doença é bastante grave, merece um cuidado especial. Se afastar do trabalho e de qualquer outra atividade é essencial na recuperação de um órgão tão importante como os pulmões. Pode matar. E pode matar muitas vezes com tudo muito bem feito. Eu até falo assim, você pode estar na melhor estrutura hospitalar do mundo, ter o melhor médico do mundo e eu posso morrer de pneumonia. Os americanos têm um termo que chama de overwhelming pneumonia, que é pneumonia fulminante. Então, o quadro é tão grave, tão intenso, que o antibiótico nem tem tempo de ter uma ação adequada. Então, você gera um processo inflamatório de maneira tão intensa, gera uma resposta inflamatória sistêmica de maneira tão intensa que você acaba evoluindo mal nas 48, 72 horas, a pressão cai a 0 por 0, o teu pulmão não funciona mais, você precisa ir para a UTI, colocar naqueles aparelhos, você corre o risco de você acabar evoluindo mal e morrer por pneumonia. Por isso que a gente, de vez em quando, vê muito o tratamento superficial da pneumonia, porque quando você tem antibióticos muito bons hoje, que são comprimidos 1 ou 2 vezes por dia, tem gente que tem um diagnóstico de pneumonia, continua trabalhando, não faz o repouso, ele toma antibiótico de forma errática, ele falha muito. Pneumonia, você teve um diagnóstico desse, você parou o que você está fazendo, você tem que repousar ou internar ou em casa, 7 dias, 10 dias de afastamento, porque você tem risco mesmo de vida quando você tem uma pneumonia. A falta de ar e a febre alta podem levar o paciente à internação hospitalar, mas o tratamento principal da doença é o uso de antibióticos. O tratamento que é padrão de uma pneumonia é você usar antibióticos, né? Principalmente a pneumonia bacteriana. Então, existem antibióticos dos mais variados tipos, por vários tipos de agentes bacterianos. Existem antibióticos por via oral, existem antibióticos que são injetáveis intramuscular, antibióticos que são feitos endovenosos. Eu posso, de acordo com o meu julgamento clínico da gravidade, usar 1 antibiótico, 2 antibióticos. A gente tem casos que é tão grave que a gente usa 3 antibióticos ao mesmo tempo. Então, você usa basicamente antibióticos. Você vai usar a medicação para melhorar os sintomas, de novo, antitérmicos, anti-inflamatórios. Algumas vezes ele cursa com muita secreção pulmonar, a gente manda fazer inalações para fluidificar aquela secreção, para dilatar os brônquios, para poder expectorar com muita facilidade. Ele pode usar algum remédio para soltar mais essa secreção mesmo, particularmente. E em alguns casos que a pessoa está se alimentando mal, que a pessoa ficou muito desidratada, porque com a febre você perde muita água no teu corpo, não está conseguindo ingerir líquidos, de vez em quando ele tem que ficar internado, tomar soro durante 1 ou 2 dias, né, soro glicosado, soro fisiológico, para poder fazer essa hidratação. Para Maria Helena, mãe do Joaquim, prevenir a gripe com a vacinação é uma boa maneira de evitar outras doenças mais graves, como a pneumonia. A imunidade dele, né? Como ele está frequentando escolinha, né? Aí muito contato com várias crianças, né? Sempre traz algum tipo de doença para ele, para prevenção mesmo. Uma das principais formas de evitar doenças é cuidar da saúde, ter uma boa imunidade. Alimentar-se bem e praticar exercícios são hábitos que devem fazer parte da rotina de quem leva uma vida saudável. Então tem gente que diz, eu não tomo vacina porque fiquei doente. Não, isso é uma coisa que qualquer medicamento faria o mesmo processo também, né? Eu continuo tomando até a minha idade, até eu morrer, vou tomar. Como a gente viu nos programas anteriores, doenças respiratórias são mais comuns e se agravam no inverno. Por isso, nessa época do ano, o cuidado com a saúde deve ser redobrado para quem sofre desse tipo de doença. E como em qualquer outro caso, procurar um médico é sempre muito importante para acertar no tratamento. E se você quer rever este ou outros programas, é só acessar o nosso site e as redes sociais. Até semana que vem!